Muito boa tarde a todos, é um grande prazer poder falar com vocês novamente. O canal Sala Tecnológica está enviando mais um vídeo para lhes fornecer uma informação muito importante para a sua segurança e privacidade na internet. Gente, conversando com algumas pessoas, com alguns usuários, eles gostaram muito do meu vídeo sobre o Linux. De fato, eles ficaram interessados em saber como que se pode fazer para adquirir o Linux. Então eu gostaria de mencionar para vocês aqui que eu quero considerar esse assunto com vocês aqui hoje. Gente, olha, embora eu fico muito contente de saber que vocês gostaram do meu vídeo e que estão interessados em saber mais, em aprender mais sobre o Linux, porque nós devemos ampliar os nossos horizontes, né? Nós não devemos colocar as coisas tudo numa cesta só, tá certo? Antes, porém, algumas considerações se fazem necessárias aqui. Então eu gostaria de dizer o seguinte para vocês. Gente, olha, para você adquirir o Linux da maneira convencional, da maneira costumeira, realmente uma coisa que eu não posso postar um vídeo aqui na internet ensinando vocês a fazer isso. Por quê? Porque a responsabilidade é tremenda. A chance de alguma coisa dar errada é muito grande. Sabe por quê? Eu vou explicar por quê para vocês. Ó, para você instalar o Linux no seu computador, você vai ter que entrar no site do Linux Mint, fazer o download da imagem ISO do sistema operacional. Depois você tem que usar uma ferramenta, né, um programa, ou um programa chamado Rufus, ou um programa chamado Balena Ether, para você poder criar um pendrive a mídia inicializável, quer dizer, aquele pendrive vai ser a mídia para você iniciar a instalação. E aí é que vem a parte mais difícil. Você vai ter que alterar a sequência do boot na BIOS. E eu não aconselho ninguém a fazer isso, a mexer na sua BIOS, a menos que você tenha o acompanhamento de um profissional que realmente entenda do assunto, ou você saiba exatamente o que você está fazendo. Sabe por quê? Deixa eu explicar aqui para vocês, e vocês vão perceber aonde que eu estou querendo chegar. Deixa eu mostrar uma coisa para vocês aqui. Ó, imagine o seguinte. Imagine que isso aqui seja a BIOS do seu computador, tá? Então, esses tracinhos aqui vão representar, por exemplo, as linhas que aparecem lá mostrando a ordem de boot do computador. Então, o que você vai ter que fazer? Você vai ter que entrar na BIOS, e aí já começa o problema. Por quê? Porque, por exemplo, em alguns computadores você faz isso pela a tecla Delete, outros pela tecla F12. Então não tem assim uma tecla para todos os computadores. Cada fabricante ele escolhe uma tecla para te dar acesso a BIOS. Os fabricantes escolhem teclas diferentes. Então por aí já começa a dificuldade. Por exemplo, aqui no meu computador eu sei que é a tecla Delete, mas no outro para você acessar a BIOS já é uma outra tecla. Entende? Então só o fato de você poder lidar com essas informações diferentes sobre as teclas já se torna uma coisa muito difícil para você fazer. Agora, depois que você encontrar a tecla certa e você acessar a BIOS do computador, é aí que está o problema. Por quê? Porque você vai ter que alterar a sequência de boot na BIOS. Entendeu? Vamos supor que o seu computador ele está dando boot pelo HD. Você vai ter que mudar isso. Você vai ter que mudar essa configuração para ele dar o boot pelo pendrive. O pendrive que é a mídia inicializável que você criou. E daí o que pode acontecer? Se você
mexer em alguma coisa que você não deve ali, ou se você fazer uma configuração errada ali, o seu computador ele não vai iniciar mais. Entendeu? O seu computador não inicia mais. Então isso é um problema sério. Você vai ter que levar na assistência técnica, ou alguém que tenha um conhecimento mais profundo vai ter que ajudar você. Então eu não aconselho você a fazer isso. Eu não aconselho você a mexer na BIOS do seu computador. Tá certo? Eu estou simplificando o máximo que eu posso aqui para você entender. Mas o que eu quero dizer é o seguinte. Existem alguns programas no Windows que um usuário normal, comum, deve ficar bem longe deles. E a BIOS é um deles. Assim como a pasta System, o System 32, que contém arquivos de peso do sistema, e o Zyper 2.w. Então um usuário normal, ele deve ficar longe dessas coisas. Por quê? Porque senão você pode desestabilizar o seu sistema. Eu até acho muito bonito aqui, por exemplo, eu acho bonito o esforço de algumas pessoas aqui de fazer vídeos mostrando como é que faz essas instalações, tal, mostrando como é que faz a sequência de boot na BIOS. Eu acho bonito, mas por favor, vocês têm que deixar avisado para a pessoa dos riscos desse procedimento. Porque senão a pessoa ela vai mexer na BIOS. A BIOS é uma área muito sensível do computador. E se ela tocar no lugar errado, o seu computador não vai mais iniciar e ela vai ter um problema sério. Entenderam? Então, o que eu estou querendo dizer com isso? Eu estou querendo dizer para vocês que eu não recomendo, não dou suporte e não posto vídeo para que você possa fazer a instalação do Linux Mint usando a BIOS do seu computador. Não faço isso. A menos que você saiba exatamente o que você está fazendo. E a menos que você tenha uma pessoa que entende do assunto ao seu lado. Que nem quando eu comecei a lidar com informática, eu instalei o Linux Mint. Mas um colega meu instalou para mim, porque ele já era acostumado a fazer isso. Entenderam? Então não teve nenhum problema. Então, a menos que você tenha alguém habilitado do seu lado para fazer para você ou para te ajudar, ou você mesmo seja, então eu não recomendo. Não posto vídeo sobre isso, né? Não quero que você corra esse risco, porque senão seu computador não vai iniciar mais e daí você vai ter um problema sério. Tá certo? Então, instalar o Linux Mint usando a BIOS, eu não recomendo, não dou suporte e não vou postar vídeo sobre isso, porque eu tenho preocupação com você. Eu não quero ver você numa situação muito difícil. Tá bom? Então, no próximo vídeo meu, eu vou mostrar para vocês isso na prática. Eu vou abrir a BIOS do meu computador, vou errar a sequência de boot propositalmente e vou mostrar para vocês o que acontece. É lógico que depois eu sei como voltar ao normal novamente, para você ver o que acontece quando você mexe numa parte da BIOS que você não deve, tá bom? Muito bem, diante dessa circunstância, talvez você se pergunte, mas então não tem como eu ter esse sistema Linux sem essa ressalva? Não tem jeito de eu ter esse sistema Linux sem ter que passar por isso? Gente, a boa notícia é que tem sim. Tem como você ter o sistema Linux instalado no seu computador sem você precisar sequer tocar na BIOS. Sabe como que é? Eu vou mostrar para você, quer ver? Eu estou planejando fazer o seguinte. Deixa eu fechar essa janela aqui. Eu estou planejando fazer o seguinte. Eu vou fazer um simpósio de 3 partes. E nesse simpósio, eu vou mostrar para vocês o seguinte. Que você pode ter o Linux Mint no seu computador sem correr esse risco. Como? Através de uma máquina virtual. O que é uma máquina virtual? A máquina virtual
Em termos simples, é um lugar onde você pode instalar o Linux com direito a erro. Você pode até cometer erros, porque é uma máquina virtual, ela não vai afetar o seu sistema principal. Deixa eu mostrar para vocês aqui um exemplo. Ó, imagine só, esse aqui é o seu computador, tá? Esse aqui é o seu computador. E esse aqui é a VM, ou seja, a máquina virtual, esse verdinho aí. Então, se você estiver fazendo a instalação ali na máquina virtual, calma que eu já vou explicar os parâmetros, tá certo? Então, se você estiver fazendo instalação ali nessa máquina virtual e você cometer um erro, na máquina virtual é muito simples. Basta você, com um único clique, você apaga e começa de novo. Olha lá, viu? Errou? Apaga e começa de novo. Não tem problema, porque você vai estar numa máquina virtual, tá certo? E isso não vai afetar o seu computador. E quando você não quiser mais o Linux Mint na sua máquina virtual, então o que você faz? Você vai lá em configurações e exclui ele, simplesmente. Então nada do que acontecer aqui na máquina virtual, ela afeta o seu computador. Por isso, se você errar, você apaga e começa tudo de novo. Entenderam? Então aí sim, aí você não corre nenhum risco de desestabilizar o seu sistema principal. Mas esse é um assunto complexo, né? Então eu estou pensando em fazer um simpósio de 3 partes, né? Esse simpósio é como adquirir o Linux do modo mais simples possível. Na primeira parte, nós vamos ver como baixar e instalar o programa VirtualBox para criar máquinas virtuais. Na parte 2, como baixar a imagem ISO do Linux Mint diretamente do site do desenvolvedor. E na parte 3, como criar uma máquina virtual e instalar o Linux Mint nessa máquina usando o VirtualBox. Então você vai fazer tudo de forma virtualizada. Quer dizer, a instalação vai ser virtual. É claro, uma coisa que eu tenho que deixar bem claro para vocês, né? No caso, se eu for fazer esse simpósio, são os requisitos mínimos. Já de cara, eu falo para você, o seu computador tem que ser de 64 bits. Isso aí é só para começar, tá bom? Depois nós vamos lá observar lá os requisitos certinho. E se o seu computador não preencher esses requisitos, você não poderá fazer esse processo. Mas eu vou te guiar passo a passo aqui. Porém, para mim fazer isso, eu tenho que saber se você tem interesse nesse assunto. Então deixa aí nos comentários desse vídeo ou dos outros vídeos meus. Eu tenho interesse, eu quero. Eu quero saber isso, eu gostaria de fazer isso. Mostre se você tem interesse ou não. Porque eu tenho que postar eu tenho que postar assuntos que interessam as pessoas. Não adianta eu postar uma coisa que não vai interessar ninguém. E como isso é muito trabalhoso, muito profundo, para fazer de maneira segura, então eu preciso saber se você tem interesse, tá bom? Então deixa aí nos seus comentários aí, não precisa se identificar, né? Nós primamos pela sua privacidade. Pode deixar um comentário anônimo, coloca aí um apelido, alguma coisa aí, não precisa se identificar, mas diz assim, ó, eu quero, eu me interessei, eu gostaria de fazer isso. Aí se tiver um bom número de pessoas, então eu vou começar a montar esse simpósio. Tá bom? Agora, se não tiver, então não seria interessante fazer e, portanto, eu não farei. Muito obrigado a todos, agradeço muito por sua atenção. Né? Não foi possível entrar em pormenores aqui, vocês sabem disso, né? Mas nesses 3 vídeos de 15 minutos cada um, já vai dar para dar uma boa pincelada desses assuntos. Muito obrigado a todos, até o próximo vídeo e nos veremos então lá.